Armazenamento de medicamentos. Saiba como gerir de maneira eficiente o estoque de medicamentos do seu município, principalmente em relação ao armazenamento e à distribuição dos medicamentos. Assista o vídeo completo, que aqui você verá dicas importantes e orientações básicas quanto ao processo de armazenamento e conservação de medicamentos. Olá, sou Ariel Rezende, farmacêutico, especialista em assistência farmacêutica, especialista em farmácia clínica e atenção farmacêutica, com ênfase em acompanhamento farmacoterapêutico. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a vocês que inscreva-se no canal, deixe seu like, acione a notificação do sininho para que vocês possam ser notificados sempre que postarmos novos vídeos. E hoje vamos estar falando de um assunto de muita importância, que é a questão do armazenamento correto dos medicamentos. Pois, por mais que possa parecer um assunto simples, uma coisa óbvia, não é o que nós vemos na realidade de muitos municípios no nosso país. Então, vários estudos mostram que mais de 30% dos municípios têm dificuldades e têm problemas quanto ao correto armazenamento destes medicamentos, podendo comprometer, em muitos casos, a qualidade e a segurança desses medicamentos que serão utilizados pela população. Então, ao longo desse vídeo, você vai ver as orientações básicas necessárias para que você possa ter uma gestão minimamente eficiente em relação ao armazenamento de medicamentos, independente do tamanho e das condições do seu município. Então, estaremos dando aqui dicas também de pontos importantes e que muitas vezes passam despercebidos, principalmente aqueles profissionais recém-formados que muitas vezes não tiveram a oportunidade de, durante o estágio, ter a oportunidade de estar inserido em um serviço de excelência em relação ao armazenamento e à distribuição de medicamentos. O armazenamento de medicamentos, ele é composto por várias etapas. Então, muitas vezes, as pessoas pensam que o armazenamento se limita apenas a colocar os medicamentos, obedecendo, as questões sanitárias minimamente, e desta forma já estará cumprindo o correto armazenamento de medicamentos, ou seja, as boas práticas de armazenamento e distribuição de medicamentos. O processo de armazenamento, ele compreende o recebimento e recepção desses materiais, que aqui no caso são os medicamentos, a estocagem, ou seja, você colocar os medicamentos recebidos, obedecendo às condições sanitárias ideais para cada tipo de medicamento, conforme a legislação em vigor, o controle de estoque, então toda a gestão de estoque, de entrada, de saída, de controle do prazo de validade, isso também faz parte do processo de armazenamento, como também a expedição dos pedidos, ou seja, a distribuição desses medicamentos armazenados em sua central de abastecimento farmacêutico, as unidades básicas de saúde e as demais unidades de saúde que compõem a rede municipal de saúde do seu município. Então, vamos estar vendo aqui um pouco sobre cada uma dessas etapas. Então, a primeira etapa é o processo de recebimento. E aqui existem orientações e dicas muito importantes. Primeiro, você tem que ter todos os procedimentos operacionais padronizados, assim como em toda a assistência farmacêutica municipal e todos os serviços que prezam pela excelência em sua gestão. Então, você tem que ter toda a parte documental que você tem que exigir nesse ato do recebimento dos medicamentos, ou seja, os processos, os medicamentos que foram adquiridos através de processos licitatórios. Então,
com certeza, eles foram cotados com uma marca daquele medicamento. Então, no momento da conferência, você tem que estar observando se aquele medicamento entregue corresponde à marca daquele medicamento que foi cotado pelo fornecedor, exigir o laudo de análise dos lotes que estão sendo entregues, deve observar a validade desses medicamentos que estão sendo entregues e se estão de acordo com o que foi colocado no edital, onde nós já postamos um vídeo aqui, cujo o link do vídeo se encontra aqui na descrição desse vídeo, onde a gente orienta que toda compra de medicamentos deve ser exigido em edital que ele seja entregue com prazo de validade de 80%, né, do tempo para expirar esse prazo de validade ainda, para não correr o risco de você receber medicamentos com 3 ou 4 meses já para o medicamento vencer, correndo o risco desse medicamento vencer antes dele ser completamente utilizado. Então, isso eu tenho que estar observando. Tenho que estar observando também as condições desse medicamento, como é que chegaram as caixas, se chegaram, né, intactas, se não teve frascos quebrados, se não chegou caixa amassada. Tem que estar observando também o transporte que trouxe esses medicamentos. Será que é o transporte adequado em relação à questão de temperatura, luminosidade, né, de umidade, né, se é um carro adequado, se é um carro de fundo aberto. Então, eu tenho que ter também, a gente orienta que se tem um instrumento de avaliação do próprio fornecedor, pois a gente precisa qualificar esses fornecedores e precisamos ter instrumentos concretos, né, que seja registrado a avaliação desses fornecedores, pois as condições de transporte desse medicamento podem interferir em suas características, né, de segurança e na sua estabilidade, afetando desta forma a qualidade destes medicamentos. Então, nesse processo de recebimento, a gente vai observar isso. Se o que foi pedido corresponde com aquilo que foi entregue, se a nota fiscal bate com o que está sendo entregue, se o número do lote que está na nota fiscal é o mesmo lote que está sendo entregue. Então, todas essas orientações têm que estar em procedimento operacional padrão e tem que estar sendo checada no momento da entrega destes medicamentos. Essa é a etapa de recebimento, uma etapa fundamental, pois qualquer irregularidade que seja observada durante esse momento da conferência deve ser sinalizada, deve ser registrada na presença do fornecedor, né, para que possa ser encaminhada a coordenação da central de abastecimento farmacêutico, para que possam ser tomadas as medidas cabíveis, já composta também em edital. A partir do momento em que você concluiu o processo de recebimento, né, e a recepção desses medicamentos, estando tudo ok, a gente vai para a parte de estocagem, que é onde a gente tem que colocar esses medicamentos de forma adequada, obedecendo às boas práticas em relação à conservação desses produtos, em relação à legislação sanitária vigente e as peculiaridades de cada um desses medicamentos, né? E aqui a gente faz até um parêntese também, que é uma coisa que deve se chamar a atenção, que durante o processo de recepção, quando se tem medicamentos termoláveis, ou seja, aqueles medicamentos que vêm em isopor que precisa ser refrigerado, esses devem ser conferidos de forma prioritária, ou seja, primeiro, para que logo eles sejam verificadas a temperatura, as condições e logo ter sido estocado dentro das condições ideais. Durante esse processo de estocagem, é importante a gente sempre obedecer a questão da validade, ou seja, os medicamentos que vão vencer primeiro, eles têm que estar sempre colocados à frente, né? Então, se chegou um medicamento com prazo de validade posterior ao que já está na prateleira, esses que já estão na prateleira têm que ser retirados, esses que chegaram vão para o fundo da prateleira e os que vão expirar primeiro ficar à frente, né? Mesmo que a gente saiba que o quantitativo que chegou, ambos, né, os lotes com validade diferentes vão ser consumidos naquele período. Mas a rotina tem que ser cumprida, onde sempre o que vai vencer primeiro tem que ser colocado à frente e o que vai vencer depois ser colocado atrás. Outra orientação durante o momento da estocagem é observar
a sinalização que tem nas caixas dos medicamentos, nas embalagens terciárias dos medicamentos, que são aquelas caixas de papelão onde os medicamentos vêm ali dentro. Muitas vezes você tem setas e aquela seta não está ali para enfeitar a caixa. Então, se está dizendo que aquela tem que estar virada para cima, todos os funcionários da CAF têm que ser orientados para que cumpram e obedeçam a sinalização do fabricante quanto à posição correta de armazenagem, pois muitas vezes frascos, se for armazenados de cabeça para baixo, eles podem, com a pressão de outras caixas em cima, vazar, acaba manchando o rótulo, e por mais que você ainda possa utilizar o medicamento, mas se você fosse adquirir um medicamento numa farmácia comercial, você não iria aceitar um medicamento com rótulo vazado, manchado. E por que no serviço público a gente tem que, mas aqui vazou um pouquinho, mas o medicamento está bom? Né? Então, nós temos que ter esse cuidado e obedecer às sinalizações dessas embalagens. Assim como, outra coisa muito importante é obedecer o empilhamento máximo permitido pelo fabricante. Muitas vezes tem lá empilhamento máximo 10 caixas, empilhamento máximo 6 caixas. E não colocar mais do que está recomendado. Pois se você passa daquele fabricante, muitas vezes soluções de grande volume, como soro, muitas vezes se você passa além do recomendado, aquela última caixa de baixo vai ter uma pressão muito grande e essa pressão pode causar microfissuras, com isso favorecer a entrada de ar, de bactéria, de micro-organismo que vai contaminar estes produtos que vai ser utilizado pelo paciente. Então, durante o processo de estocagem, tem que obedecer todas as boas práticas de armazenamento. Outro ponto importante é o controle de estoque. Aqui nós não vamos entrar em detalhes, né, porque a gente vai estar colocando outro vídeo específico em relação à questão também do controle de estoque, né, que é todo esse controle de registrar todas as entradas e todas as saídas, independente da causa. Se foi por perda, se foi por validade, por empréstimo, por saída para unidade, enfim, todas as entradas e todas as saídas ela devem ser registradas em tempo hábil e o sistema deve ser alimentado em tempo hábil para que ele possa lhe dar essas informações da maneira mais fidedigna possível. E outra etapa muito importante do processo de armazenamento é a expedição, que é justamente você separar os medicamentos que você vai distribuir para suas unidades de saúde. E aí aqui a gente fala que é fundamental que se tenha o double check, ou seja, a dupla checagem desses itens. Então, no mínimo, você tem que ter 2 funcionários, onde um vai fazer a separação conforme a expedição do pedido. Né? Então, vem um pedido da unidade, esse pedido provavelmente deve, pelo menos, ser avaliado pelo profissional farmacêutico para avaliar se o pedido dele está coerente com o seu histórico de consumo. Depois de autorizadas as quantidades, né, dentro do que nós temos em estoque, do que ele está pedindo, ele vai separar esses medicamentos, obedecendo sempre, pegando os medicamentos que vão vencer primeiro para estar encaminhando para as unidades, dentro, né, o medicamento correto, na dosagem correta e na quantidade conforme o pedido. Então, depois dele feito a separação, o pedido fica sobre esses medicamentos, e um outro funcionário vem conferir para saber se ele realmente separou tudo conforme o pedido. Essa dupla checagem é muito importante, pois evita, muitas vezes, algumas falhas desse processo, de você mandar um medicamento a mais, de você mandar um medicamento a menos, de você não mandar um medicamento, e aí você causa um transtorno por uma simples rotina, ou seja, uma simples falta desta rotina, e o medicamento chegar na unidade de saúde e logo em seguida o pessoal da unidade liga, não veio tal medicamento veio com a quantidade errada, veio a menos, e aí você vai ter um custo, né, de combustível, de transporte, de tempo de motorista, para o quê? Para você mandar novamente apenas esse item que não foi. Né? E muitas vezes você não tem naquele dia logo o carro, no outro carro a gente sabe as dificuldades que os municípios têm em ter muitas vezes um carro, muitas vezes as ciências farmacêuticas não tem um carro específico da CAF, né? Muitas vezes você fica lá 2, 3 dias a unidade sem o medicamento, tendo o medicamento na CAF, por uma simples falta de uma rotina implantada tão simples, mas que é
muitas vezes negligenciada por muitos municípios e por muitas CAFs, né, principalmente em relação aos municípios menores. Então, o processo de expedição também é um processo extremamente importante para que você possa garantir o abastecimento correto e adequado destes medicamentos. Então, essas são as etapas que envolvem todo o processo de armazenamento, que é recebimento, estocagem, o controle de estoque e a expedição. A central de abastecimento farmacêutico, né, a disposição e sua organização, onde a gente tem muita legislação que traz, você deve ter uma área de entrada, ou seja, uma área de recepção, onde você vai receber esses medicamentos, onde você vai fazer a conferência tanto da parte administrativa quanto da parte técnica e visual desses medicamentos. Você tem uma área de expedição, que é onde todos os medicamentos, né, das unidades vão sendo separados para conferência, a questão da dupla checagem. Você tem a área administrativa, né, que é a gestão mesmo ali, a questão do arquivo de notas, alimentação do sistema de estoque, a área de produtos de controle especial, que aqui pode ser ou armários com chaves ou uma sala fechada com chave, que são os medicamentos que têm que obedecer à legislação em relação à portaria 344. Os termoláveis, né, que também devem ter condições específicas de armazenamento em relação à questão da temperatura. E a disposição, né? Você deve ter uma disposição que facilite você localizar esses medicamentos. Então, eles devem estar organizados em ordem alfabética, pelo nome do princípio ativo. Se for uma CAF muito grande para o município, então você tem que ter um sistema de endereçamento com ruas, estantes, prateleiras, tudo, né, sinalizado para que você não perca tempo procurando e você facilite o processo de expedição e estocagem destes medicamentos, conferência, inventário, e que você possa garantir esse fluxo, né, principalmente para o processo de inventário, de uma forma onde você possa circular, né, os funcionários, muitas vezes equipamentos, se for, né, almoxarifados que tem armazenamento vertical, a questão das empilhadeiras, circular, esse tráfego entre essas estantes também deve ser levado em conta. E outra parte importante na questão do armazenamento, que a gente finaliza aqui, é em relação à infraestrutura, que é as condições das instalações, né? Parede, piso adequado, as instalações elétricas, encanação, rede de esgoto, entrada de insetos, né? Então deve ser evitado, se tiver vitrô e tudo, tem que ter tela. Enfim, todas as condições conforme a legislação em relação às condições sanitárias que exigem para o armazenamento e conservação dos medicamentos. Meu muito obrigado pela atenção de vocês. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ele é muito importante para a gente. Acione a notificação do sininho, comente, dê sua contribuição, conte suas experiências e vamos continuar aprendendo juntos, trocando experiência com o nosso canal, o Farmaclinicando.